E aí, pessoal, boa tarde para vocês. Estou aqui gravando no domingo para dar continuidade às nossas dicas da semana sobre o iOS e macOS, tá? Hoje eu vou falar com vocês sobre a saúde de bateria, né? Existem algumas técnicas que eu já utilizei, já fiz o meu teste e deram certo, e outras técnicas que a própria comunidade em si exporta, né, expõe para todos, para a gente poder compartilhar com vocês sobre como a gente vai usar a melhor forma para performar mais a bateria do iPhone. Como vocês veem aqui, tá? Eu estou compartilhando com vocês aqui a tela dos ajustes da bateria. E aqui eu estou usando um iPhone 15, tá? Então ele tem um recurso diferente dos iPhones que tiverem abaixo dele. Então, quem tiver o iPhone 14 abaixo, ele não vai ter, por exemplo, o recurso carregamento. Mas os demais vão ter o recurso que vai estar lá, que é a otimização da bateria, e assim a gente vai poder usar. Vou atentar aqui, depois eu posso falar sobre o carregamento de bateria, que ele é meio que, para quem tem o iPhone 15 ou superior, ele meio que se adapta ao seu comportamento e como é o seu dia a dia no uso do carregamento do seu telefone, tá? Mas depois eu posso fazer isso só exclusivo sobre isso aí. Agora, nesse momento, o que eu quero compartilhar com vocês são coisas mais notórias para todos. Então, nível de bateria, todo mundo já conhece para poder saber quanto porcentagem tem da bateria, tal, tudo mais. O modo de pouca energia, bem, ele limita alguns recursos para que sua bateria possa performar mais. Então, se no seu dia a dia você usa poucos recursos do iPhone que não são necessários e você quer ter mais durabilidade da sua bateria ao longo do dia, você pode sim habilitar isso, deixar como default habilitado para que não precise só habilitar quando chegar a 20%, tá? Quando chega em 20%, ele pergunta se você quer ativar ou não o modo de pouca energia para poder ele segurar um pouco mais até, por exemplo, você está num trânsito, está num local que não consiga carregar, ele esticar um pouco mais para você possa chegar no local e sim, com segurança, poder carregar, tá? Uma das coisas que geralmente importa também ver essa questão do nível de bateria, e como é a atividade de uso, esses gráficos que o próprio Apple disponibiliza em 24 horas ou em 10 dias, e como é que está o carregamento do telefone, né? Como foi os ciclos ali. Você tem uma noção mais ou menos de como seria. E também os apps que estão sendo utilizados. Então, por exemplo, nas últimas 24 horas, quais foram os apps que foram usados? E nas 10 últimos dias, quais os apps que foram mais usados, que consumiram mais energia? Daqui você tira mais ou menos uma ideia de qual desses apps, qual eles estão usando em si, ou segundo plano, ou estão realmente ativos, estão usando mais energia do seu dispositivo e por que está usando. Talvez aí você possa ver um app ou outro que você não está usando, mas está drenando energia e tem que entender por que está acontecendo, tá? Pode ser que esteja em segundo plano, ou pode ser que seja algum app, um app que esteja bugado e precisa atualizar. É importante sempre deixar o telefone atualizado. É sempre importante também atualizar os apps. Às vezes existe uma correção de bugs que o próprio desenvolvedor ele interpreta lá e vê que ele não tem uma melhor performance do seu código para uso da bateria. E ele implementa isso numa correção e você acaba não sabendo e tá lá o app sempre rendendo, drenando a sua bateria, tá? Dito isso aqui, bem simples, eu vou só dizer dois comportamentos que eu utilizei já e provei que dura mais a bateria. Primeiro comportamento é o que eu chamo de hard, é o que eu usei e testei isso e durou tipo 2 anos, a minha bateria ficou entre 98% de saldo de bateria. Como é que eu fiz isso? Todos os dias, ou pelo menos a cada 2 dias, como meu telefone durava 2 dias para descarregar, eu analisava o comportamento, via mais ou menos o horário que eu precisava, então toda vez que chegava em 20%, eu botava para carregar, ficava acompanhando o tempo que ele usava. Então, se levava 2 horas, eu entendia que tipo médio que eu ia ter de 2 horas ou 2 horas e meia, eu ia lá próximo para verificar a porcentagem da bateria quanto estava. Quando tivesse perto dos 100%, eu já ficava aguardando para quando chegasse em 100% eu retirar e assim usava o telefone. Usei isso durante um bom tempo, mais de um ano, e é assim, um ano minha bateria só drenou 1%. Então ficou 99% durante o primeiro ano. E no segundo ano desceu 1 a 2% também.
E isso é uma prática que eu utilizei, ela é cansativa, porque precisa de um gerenciamento e de um controle maior do seu tempo. Para a maioria das pessoas que não vão ter esse tempo, o que eu aconselho? Geralmente, quando chegar em 20% ou até 10%, pode para carregar. E, e o mais próximo do horário que você tiver disponível, pelo menos de 80% a 100%, você tira da carga. Pelo menos porque quando chegar a 80%, ele vai estar num gap onde ele carrega muito rápido e depois ele demora um tempo. E esse tempo aqui é justamente porque a bateria ela entende que a pessoa que está carregando ela precisa de uma pressa, então ela usa o supercharge até 80% e depois, para não danificar a bateria, ele diminui a sua velocidade para chegar num padrão normal, ou seja, durante a noite, por exemplo, se você está para carregar, ele pode interpretar o tempo exato e você meio que acorda às 6 da manhã, então ele deixa para começar a carga nesse horário e assim vai. Por diante, aí você consegue ter um controle maior. É, é é notório e sabe que se você zerar a bateria, isso danifica a sua bateria ao longo do tempo. Se você carregar muito e deixar muito tempo no carregador, no iPhone no caso, também causa esse problema. Para quem usa Mac, já é um pouco diferente. É bom dar os ciclos, obviamente, mas você botar ele no carregador ou não, direto, isso não vai impactar muito na bateria. Visto que o próprio macOS já faz o próprio gerenciamento. Então, quando geralmente ele chega a 80% da sua bateria ou chega a 100%, ele meio que dá uma pausa, então ele não deixa passar mais cargas. E aí, quando ele chega, ele faz o mesmo processo de ciclo. Quando ele percebe que você deixa muito tempo com o carregador no Mac, ele percebe que você. Opa, então esse aqui eu vou diminuir até 80% e depois eu volto de novo. E se vocês observarem, você vê que realmente está no carregador e realmente está 80% e você não sabe por quê, mas por causa disso, e às vezes está pausado também, é porque quando está pausado, ele não passa nenhuma energia, então ele fica só naquele stand-by ali. Beleza. São dicas rápidas, simples aqui, tá? Depois eu posso aprimorar aqui, por exemplo, em carregamento. Vocês vão ver aqui que existem diversos níveis que eu posso setar para otimizar o tempo de carga do meu aparelho. E eu vou explicar isso em algum outro vídeo, se vocês tiverem bastante interesse, claro, me avisem sobre isso aí. É uma coisa importante aqui, ó. Pessoal, se vocês estão gostando, dá um feedback, o que vocês acham, o que está melhorando, o que a gente precisa trazer de inovação. Se vocês querem alguma informação que ainda não foi disponibilizada, mas compartilhe lá, coloque para vocês o que vocês desejam fazer, de saber. Outra coisa também pode divulgar esse grupo para outras pessoas que usam o iPhone, que estejam passando por essa situação e que não tenham ninguém que possa ajudá-los no dia a dia. Beleza, pessoal? Mais uma vez, forte abraço, muito obrigado a todos e até mais.